Espírito Santo, abençoa todos que aqui estão, abençoa o teu povo, a tua igreja, renova a fé, a esperança, meu Deus, aviva a tua obra, meu Pai, em nome de Jesus. Glória. Fique de pé em nome de Jesus. Diga assim: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, perdoe, Senhor, os meus pecados. Diga: perdoe as minhas falhas. Me ajude nesta noite, com a tua presença na minha vida. Diga: na minha casa. Diga: na minha família. Diga: Espírito Santo, vem sobre o meu espírito. Diga: Espírito Santo, venha sobre a minha alma. Diga: Espírito Santo, venha sobre o meu corpo, sobre os meus pensamentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar, povo de Deus. Louvado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Diga para o seu irmão assim: que bom você estar aqui. Glórias ao nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Eu estava meditando na formatura, eu posso dizer, eu posso explicar aqui nesta noite, quando Deus estava formando o homem do pó da terra, da cinza, como se diz, do nada, Deus formou o homem. E quando Deus formou o homem, Deus não formou o homem para que ele morresse. Não. Deus, quando criou o homem, Deus não cria o homem para morrer. Deus não criou o homem para ficar doente. Não. Ou você acha que o Deus Todo-Poderoso ia fazer, aleluia, o ser humano igual a ele para viver doente? Não, de forma nenhuma. Você acha que Deus ia formar algo para que fosse destruído? Não. Deus não formou o homem para que ele morresse. Deus não formou o homem para que ele ficasse o quê? Doente. Até porque todas essas coisas, doenças, mortes, enfermidades, depressão, são inimigo de quem? De Deus. Se você analisar, ele diz que vem para combater as enfermidades, as obras de Satanás. Então, ele não é a favor da doença, ele é inimigo da doença. Entenda isso. Ele não é a favor da morte. Mas, pastor, nós nessa terra estamos sujeitos a ficar doentes, nós ficamos doentes, passaremos por morte. Vimos pessoas morrer, vimos pessoas ficarem doentes. Se você for no hospital, você vai ver várias pessoas morrendo, pessoas que doentes. Agora presta atenção uma coisa comigo. Pastor, se Deus não é a favor disso, e por que as pessoas morrem? E por que as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas ficam enfermas? Deixa eu explicar para você. Lembra, quando Deus formou o homem, Adão, e quando Deus forma Eva, e ele diz, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas dessa árvore, ele diz o que? Não coma.
Como vocês sabem a história, Satanás veio, entrou numa serpente, e ela induziu para que Eva comesse do fruto que não era para comer. Eva comeu. Depois ela leva para o seu marido, e o seu marido come, e comendo do fruto, ele diz para a serpente: você vai se rastejar e comer o pó dessa terra a sua vida toda. Ele olha para a mulher e diz: vou multiplicar a dor do parto. Ele olha para o homem e diz: do teu suor comerá o pão, do pão comerá do teu suor. Então foi aí que surgiu o quê? A morte. Foi aí onde a morte entrou aonde? Na terra. Foi aí que entrou a enfermidade aonde? Na terra. Entenda. Ninguém se sabe a idade de Adão até ele pecar. Não se sabe a idade de Adão antes de eles cometer o pecado. Ninguém se sabe a idade deles. Mas talvez, quem sabe, tivesse 1000 anos, 2000. Eles não nasceram para morrer. Os filhos deles não iam morrer. Eles nasceram para viver a vida eterna, para morar no jardim e comer o melhor daquela terra e viver a vida toda. Eles não nasceram para ficar doentes. Depois que eles cometeram o pecado, aconteceu morte, enfermidades, doenças, se alojou na terra. E ele disse: por causa de vocês, a terra é maldita. Por vocês terem desobedecido, a terra é maldita. Que quer dizer o que é maldita? Maldição é doença, morte, enfermidade de todos os tipos. Deus estava dizendo: por causa de vocês entrou a doença, entrou a morte, entrou todo tipo de enfermidade por causa de vocês. A terra se tornou maldita, uma maldição. Presta atenção. Porque eles comeram daquilo que não era para comer. No Evangelho, tem 33 milagres registrados. Jesus fez muitos e muitos milagres. Mas registrados milagres que Jesus fez, se eu não me engano, foi 33 milagres. A Bíblia vai dizer que Jesus fez tantos milagres, que se fosse registrar tudo o que ele fez, o mundo todo não caberia de tantos livros, de tantas folhas. Mas aí Jesus, aleluia, a Bíblia registra 33. Quantos milagres? 33. Está incluindo em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Está incluído 33 milagres. E desses 33 milagres, 28 milagres fala do nosso corpo. 28 milagres foi para o corpo físico. Entenda isso. Diga amém. Deixa eu dizer algo para você. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 11.
1 Coríntios capítulo 11. Versículo 29. Encontraram? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Tem como abrir mais essa imagem aí, Chaga? Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 29 diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vamos ler de novo? Volta aí, Chaga. Vamos ler novamente. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria o quê? Não discernindo o corpo de quem? Versículo 30, por favor. Por causa disso, há entre vós o quê? Muitos fracos, doentes e muitos o quê? Que dormem. Diga, fracos, doentes e muitos que dormem. Presta atenção. A Bíblia está dizendo, a Bíblia se refere que há muitas pessoas, por não discernir o corpo de Cristo, hoje se encontra doente, se encontra fraco, e a Bíblia vai dizer que muito dorme, que quer dizer muitos morreram antecipadamente. A Bíblia diz: o que come o pão indignamente, do corpo de Cristo indignamente, a Bíblia está dizendo, come para condenação. E a Bíblia vai dizer, por isso que há muitos fracos, doentes e muitos que o quê? Já dormem. Que quer dizer, por pessoas que tomaram a ceia indignamente, eu vou explicar para vocês, ficaram fracos, ficaram doentes, e tem uns que até morreram antecipadamente. Diga amém. Amém, meu irmão? Pessoal, o que eu vou falar nesta noite é algo muito forte. Eu peço que você tenha muita atenção, muita atenção. Eu posso dizer que eu nunca preguei como eu vou pregar nesta noite. Deixa eu explicar para você. Quando Jesus morreu pelas pessoas indignas. Entenda, Jesus morreu por pessoas o quê? Indignas. Entenda. Você acha que você era digno? Você acha que eu era digno? Que o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, desse a sua vida por nós? Jamais. Nós não éramos dignos que o Filho de Deus desse a vida dele por nós. Entenda isso. Deixa eu explicar algo para você nesta noite. Eu coloco uma pessoa aqui, vamos supor, coloco uma pessoa aqui, que participa da ceia,
e coloco outra pessoa aqui do lado, que não participa da ceia. Esse mesmo Jesus que deu a vida por um, deu a vida por outro. Foi ou não foi? Sim ou não? O mesmo Jesus que deu a vida por uma pessoa que participa da ceia, foi o mesmo Jesus que deu a vida por uma pessoa que não participa o quê? Da ceia. O mesmo Jesus que deu a vida pelo um crente, foi o mesmo Jesus que deu a vida pelo um católico, sim ou não? O mesmo Jesus que deu a vida pelo um crente, foi o mesmo Jesus que deu a vida pelo um feiticeiro, sim ou não? Sim. Ele que quis tomar outro rumo, mas quando Jesus morreu por todos. Que quer dizer, não existe ninguém digno mais do que o outro. E não há um justo sequer na terra. Entenda isso. Se há um Deus todo-poderoso nessa terra, se chama o Espírito Santo que está nessa terra. Agora deixa eu explicar para você. Eu quero explicar aqui para você porque, aleluia, Jesus antes de morrer, Jesus faz a ceia. Jesus parte o pão e divide com o quê? Com os seus apóstolos, sim ou não? Presta atenção. Quem é que estava na mesa de Jesus? Qual era o apóstolo que não tinha falhado naquela mesa? Porque Jesus olhou para Pedro e disse: tu é um homem de quê? De pequena fé. Jesus disse para Pedro: tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. Jesus olha para aquela mesa e Jesus vê, aleluia, todos aqueles que ele diz: todos vocês me abandonarão, todos vocês vão fugir. E na hora que ele está morrendo, todos fogem. Jesus olha para aquela mesa e está Judas Iscariotes, o traidor. E Jesus olha e diz: um desses que está aqui no nosso meio vai me trair com um beijo. Mas todos participaram da ceia do Senhor, sim ou não? Jesus não excluiu nenhum daquela mesa, nenhum Jesus exclui daquela mesa. E o que faz a ceia é o próprio Judas, para completar. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Existe o pão, existe o cálice, que representa o sangue. Vou dar a diferença do pão e do cálice. Para quê, pastor? O que significa o pão? O que significa o cálice? Para que serve o pão e para que serve o cálice? Jesus disse que nós deveríamos comer do corpo. Para quê, pastor? Toda vida que lembrar dele, lembra de mim. Coma do corpo, se lembra de mim. Presta atenção. O pão. Para que é o pão? E o que é o pão? O pão da ceia, Jesus chama da carne dele. Esse é a minha carne, é o pão. Entenda. E para que serve o pão da ceia?
o pão da ceia representa, aleluia, o corpo de quem? O corpo de quem, igreja? De Cristo. Diga, o corpo de Cristo. E o corpo, o pão representa o corpo. E o pão para que serve? Para cura. Entenda isso. Por quê, pastor? Porque ele foi moído, ele foi quebrado, ele foi rasgado. Toda a enfermidade estava sobre o seu corpo, para que você hoje fosse curado, para que hoje você tivesse a cura no seu corpo. Entenda isso. E o cálice, pastor? O cálice representa o sangue. E o que é que o sangue representa? A Bíblia diz: para a remissão dos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O pão é para a cura. O cálice para a remissão de quê? De pecado, para te limpar dos pecados. Aí, olha o que é que a Bíblia diz em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 54. Olha aí, por favor. João 6, verso 54. João 6, versículo 54. Encontraram? João capítulo 6 e o versículo que? 54. Vamos ler? Está escrito, ó: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida o quê? Tem a vida o quê? E eu ressuscitarei no último quê? O último quê? Dia. Amém? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, está falando da ceia, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último quê? No último dia. Ele está dizendo: quem come do pão, quem come o pão é a carne, quem come do cálice é o sangue. Ele diz: cadê Chaga? Cadê meu filho? Bota aí, por favor. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, ele está garantindo que essas pessoas terão a vida o quê? Eterna. Presta atenção. Deixa eu dizer algo para você aqui muito forte. Jesus fala algo muito forte. Jesus fala que o pessoal antigo do deserto comeram maná, mas eles morreram. Mas ele garante: quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida o quê? Terá a vida o quê? Eterna. Presta atenção uma coisa. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, para que você entenda. Isso é muito forte. Jesus Cristo, ele morreu por todos, sim ou não? Ele deu a vida por todos. Ele está dizendo, olha, ele está dizendo, lá atrás,
Adão comeu e trouxe maldição que a terra. E a terra se tornou o quê? Às vezes tem pessoas que dizem assim: pastor, eu estou doente, mas é a vontade de Deus. Você acha que é a vontade de Deus? E por que você vai no hospital? Você quer sair da vontade de Deus? Se você está doente e você vai no hospital buscar a cura, você quer sair da vontade de Deus? Entenda uma coisa: Adão comeu do fruto e trouxe a maldição na terra. Jesus está dizendo agora: coma agora do pão e beba do cálice, e você terá saúde, terá vida eterna para sempre. Ele está dizendo: se o primeiro homem trouxe a maldição, eu trago a cura, a libertação e a vida eterna, meu irmão. Entenda isso. Quando ele fala que o homem toma ceia indignamente, deixa eu explicar. Deixa eu explicar para você agora. Deixa eu explicar para você. Deixa eu dar um exemplo. A ceia do Senhor, ela não foi feita para os fortes, e sim para os fracos. A ceia do Senhor foi para que os que estavam fracos, enfermos, doentes. E a ceia fortalece, por quê? Porque quando você tem uma enfermidade no corpo, e você coloca o pão, que é o corpo do Senhor, dentro de você, e o sangue de Jesus dentro de você, você será curado de qualquer enfermidade. Entenda isso. Eu estava lendo isso hoje, e eu fiquei assim: meu Deus. Fiquei meditando. Eu fiquei meditando. Quantas pessoas enfermas, quantas pessoas doentes, que ao tomar da ceia, automaticamente, na mesma hora, ficarão curadas. Ficarão curadas. Por quê? Porque o pão representa o corpo, é para a cura da tua vida, e o cálice é para purificar, para limpar dos pecados. Então o pão e o cálice, um trabalha libertando você das enfermidades, outro trabalha libertando você dos pecados. Eu fiquei meditando, eu disse: Jesus, o corpo de Cristo e o cálice de Jesus, o sangue de Jesus, é melhor do que uma vacina, é melhor do que qualquer remédio, é melhor, aleluia. Ele te liberta do pecado e Ele, aleluia, cura você de qualquer enfermidade. Aleluia. Eu vi um testemunho de um pastor falando o poder da ceia, e ele comentando que uma irmã, ela deu um ataque, e ela foi para o hospital, e descobriram que na cabeça dela havia um coala, né? Chama? Havia na cabeça dela. E ele disse que chamou os pastores para visitar as irmãs e foi lá no hospital. E ele disse que Deus tinha falado com ele sobre a ceia.
Ele levou a ceia para ela. Diz que quando ela tomou a ceia, ele disse que até os médicos zombaram dele, porque ele tinha dito: olha, quando ela tomar a ceia, ela será curada de qualquer enfermidade que tiver no corpo dela. E o médico até zombou. Por quê? Porque o médico, ele gosta de ter o controle da situação, o controle da medicina. E ele disse que quando foi no outro dia, o telefone tocou. O médico chamou a menina do milagre, porque não encontrou mais nada na cabeça dela. Por quê? Porque o corpo, o pão, Jesus disse: vocês terão vida eterna. O cálice, aleluia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, meu irmão. Entenda isso. Deixa eu dizer algo aqui muito forte para você. Eu nunca vi nada mais para separar o homem de Deus do que religião. Porque a religião separa, Jesus ajunta. Religião separa, mas Jesus o que? Ajunta. Quem te salva não é a religião, quem te salva é Jesus Cristo de Nazaré. Entenda isso, irmão. Coloque isso no seu coração. É Jesus que te salva, e não a placa, não a religião, e não o homem, não o pastor, mas sim Jesus de Nazaré. Deixa eu dizer algo para você. Há muito tempo eu cresci assim, fui ensinado assim, fui ensinado dessa forma, que só quem poderia participar da ceia é quem fosse digno, quem tivesse uma espiritualidade muito grande com Deus. Mas quem é digno? Quem é melhor do que alguém? Jesus não veio separar, Jesus veio juntar o seu povo. Jesus não veio dizer: você não pode, você não. Jesus veio dizer, aleluia: eu morri por todos, dei a vida por todos. Todos que comerem do pão, beberem do cálice, terão a vida eterna, meu irmão. Entenda isso. E há muitos anos que eu vinha meditando sobre isso. Eu perguntava muito para Deus: Deus, eu não estou separando o povo, dizendo que fulano de tal pode e outras pessoas não podem. Quando você toma a ceia indignamente, eu vou explicar o que é indignamente. É você pegar a ceia, você participar do pão, do corpo, do cálice, sem você saber, sem você crer no que Jesus fez por você, meu irmão. É a mesma coisa. É a mesma coisa de você casar e dizer assim: você vai casar? Vou só tentar para ver. Você está casando dignamente. Você tem que casar e dizer assim: eu estou casando para tudo dar certo até o fim. Você está sabendo o que você está fazendo. O apóstolo Paulo fazia a ceia, e as pessoas iam lá para comer do pão, iam lá para beber, simplesmente isso. E ele diz: se vocês têm fome, coma em casa. E ele começa a explicar sobre a ceia. Se vocês têm fome, vão comer em casa. Porque o Espírito revelou a Paulo que tinha pessoas que vinham comer da ceia, porque eles faziam uma ceia, não como nós fazemos com um pedacinho de pão, mas a ceia que eles faziam em Coríntios, era um pão, era o meu copo ali de suco de vinho, e eles participavam assim. Então quando era ceia, a igreja estava lotada, porque o povo, se tinha fome, o povo diz: vamos lá que lá na igreja tem uma merenda. Isso é pecado?
E ele disse: não, vocês vieram participar da ceia, vieram porque tinha fome, coma em casa, mas venha participar da ceia, porque ele disse assim: porque aquele que come dignamente pagará, aleluia, porque de vez de você estar forte, você está fraco, porque quem come do pão como um lanche, quem bebe do suco como uma merenda, a tendência é enfraquecer, é morrer. Mas quem come do pão, dizendo: é o corpo do meu Cristo, que vai me curar de todas as enfermidades, é o suco, é o cálice, é o sangue, que vai me purificar de todo pecado. Você está sabendo o que está fazendo? Isso é pela fé, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz: o que você fizer tem que ser por fé, porque o que não for por fé é pecado, e pecado mata, gera a morte, meu irmão. E muitos participam da ceia só por participar, e isso é pecado. A tendência é a maldição lá de Adão, a maldição lá de Eva. Havia doença, havia, aleluia, sobre você, e a Bíblia diz: por isso que estão fracos, por isso que morreram antes da hora. Mas quem toma a ceia com fé, entenda, quem toma a ceia com fé, diz aqui: é o corpo do meu Senhor. Ele diz: lembra de mim, que eu morri para que você fosse curado, eu fui todo esmagado para que você tivesse hoje aqui junto. A comunhão com o corpo, a comunhão com a igreja. Entenda, deixa eu explicar para você. Porque todos nós somos pecadores. Uns têm um tipo de um pecado, outros de outros, mas todos nós somos pecadores. Você quer ver? Quando você vai orar, é difícil uma oração que você vai orar, você não pedir perdão pelos seus pecados. Por quê? Porque o Espírito, ele diz: você é falho, você é pecador. Por isso que quando você se ajoelha, você pede perdão ao Senhor. Porque, aleluia, porque muitas vezes nós pecamos de um jeito, pecamos de outro, e é por isso que é necessário nós estarmos na presença de quem? De Deus. Entenda isso. Se você fosse mais santo do que o teu irmão, você não estaria aqui, você estaria no céu. Entenda isso. Todos nós somos falhos, e nós não cabemos a nós a julgar ninguém. Se um toma, tome. Se outro não toma, cada um olha. Paulo diz: cada um se avalia o que? A si. Cada um se avalia o que? A si mesmo. Sabe por quê? Paulo diz isso? Porque quando ele ia fazer a ceia, o irmão ficava avaliando o outro. Um ficava avaliando o outro: será que ele pode? Porque ele toma e eu não tomo, porque aquele não toma. Aí Paulo disse: epa, cada um se avalie a si mesmo. Ele está dizendo: cada um olhe para dentro de si, se avalie e participe da ceia do Senhor. Era isso que Paulo estava se referindo. Paulo estava dizendo, era isso. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Por isso que lá em João 15 diz assim: se vocês estiverem em mim e se eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será o que? Feito. Amém, meu irmão? Amém? Eu quero nesse momento que você fique de pé, por favor. Eu quero apagar a luz aí, por favor. Quero que você faça uma avaliação agora para a sua vida.
Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados. E eu peço pelos meus. Porque a salvação é individual. Peça perdão, Senhor, pelas suas falhas. Peça perdão, Senhor, pelas suas transgressões. Pode apagar as outras luzes. Deixa só essa aqui do altar. Prepara a ceia aqui já, os obreiros. Eu quero que vocês passem com a ceia. Prepare agora. Em nome de Jesus. Isso. Feche os seus olhos todos. Senhor Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas ofensas e transgressões. Eu sei, Deus, que aqui não há ninguém melhor do que ninguém. Que aqui não há, meu Deus, só o Senhor. Pode passar com a ceia do Senhor. My tower of strength, my faith is found in you. I see you pierced, wounded for me. Você pode abrir os olhos. Os obreiros vão passar com a ceia e você pega. Participe da ceia, meu irmão. Participe da ceia. Participe da ceia do Senhor. Jesus, my help. Sim, Senhor. I call on your name. Participe do corpo de Jesus. I cast my cares on you. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito da glória do Senhor Jesus. Jesus, my hope, Oh, my aleluia. tower of strength. Foi todo o sacrifício por você. My faith is found. Foi um sacrifício pela sua vida, pela sua família. Oh, Jesus, Wounded for me. Tu és maravilhoso, Tu és grandioso. Oh, Espírito, Espírito. Oh, Jesus deu a vida por você, meu irmão. Ele entregou por você, aleluia. Ah, Jesus. Sim, Espírito Santo. Oh. Aleluia. Oh, Espírito, Espírito Santo. Glória a Ti, Jesus. Você pode agradecer a Deus. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor nesta noite. Agradeça a Deus. Participe da ceia do Senhor nesta noite. Se tu lembra dele, o que ele fez por você, ele não está querendo saber da tua vida, não. Ele está perguntando se você lembra de mim, se você lembra do que eu fiz por você. Então pegue a ceia, participe da ceia. Se você tem